Bom dia! No encontro de hoje, vamos conversar com a pesquisadora Nina Caetano. A Nina é professora da Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente desenvolve pesquisa sobre performance e feminismo. Neste encontro, vamos falar sobre o seu percurso artístico e seus disparadores políticos e criativos. Vamos lá? Estou aqui com a queridíssima Nina. Nina, eu queria começar te agradecendo, te dizer que você não foi minha professora, mas você é uma presença, você tem uma presença tão forte que você esteve aí me acompanhando por toda a minha formação. Você foi professora das pessoas com que eu convivi e com quem Uhum. eu experimentei bastante arte. E, de certa forma, todo o seu pensamento, toda a sua rebeldia chegou de alguma forma até mim, e eu sou muito grato a você por isso, viu? Então, Obrigada, obrigada pela rebeldia, adorei. Né, a rebeldia é gente realmente, necessária. né, realmente a gente não teve junto lá na UFOP, né, como aluno e professor, mas sim, eu fiz seu trabalho, inclusive acompanhei com a Sandra Parra, e eu que te agradeço o convite, né, é uma honra poder trocar com você. E daqui a muito pouco tempo seremos colegas, inclusive, de instituição. Eu estou muito feliz com a sua vinda por um tempo, Eu como mais feliz ainda de estar indo para a UFBA há um tempo, eu adoro a galera daí, acho que vai ser muito bom estar trocando com o povo da Federal da Bahia. E eu queria começar, Nina, te fazendo uma pergunta que é a pergunta guia, né, para mim, que é a pergunta que eu vou fazer a todos e todas convidados e convidadas, e que eu vou fazer também dentro da disciplina. É o que te faz buscar a arte, né? O que te move na arte hoje? Uhum. Então, acho que é bom, achei que eu gostei do hoje, porque eu ia falar isso, eu nem sei por que eu comecei, né, a trabalhar com arte, nem lembro mais, tem muito tempo isso, né, eu comecei, sei lá, com 16, 17, hoje eu estou com 51, então tem muito tempo, eu não me lembro, o que me levou a, sei lá, procurar teatro. Mas, hoje, para mim tem uma relação, primeiro, óbvio, né, uma relação de expressão, né, como pessoa, né, eu entendo que é um meio que para mim me parece mais eficaz para, de algum modo, transbordar as minhas questões. Mas eu acho que tem uma coisa específica também, que é uma possibilidade que eu vejo na arte como uma possibilidade transformadora. E esse aspecto transformador da arte é algo que me interessa muito, tanto no sentido político-social, como no sentido subjetivo mesmo, né, pessoal. Eu acho que a experiência da criação e a experiência da troca com outras pessoas, né, eu acho que é um jeito de conversar com outras pessoas, sabe? Eu acho que é isso, é um meio que possibilita muitas coisas. E eu acho que essa coisa da transformação é uma possibilidade muito, muito da arte. Não acho que toda arte faz isso, nem acho que toda arte tem obrigação de fazer isso, mas no meu caso, né, para o meu trabalho, é uma coisa que me interessa muito especificamente. Nem sempre eu acredito que faz, inclusive, sabe? Tem horas que eu tenho dúvida. Eu fico assim, será que afeta alguém isso que a gente faz? Será que tem alguma mínima transformação que de fato acontece? Ela é efetiva? Às vezes eu tenho dúvida, mas eu continuo fazendo porque eu ainda acredito nisso. Tem uma relação nesse lugar de transformação, pelo menos no seu trabalho, que envolve a experiência da arte, né, o fazer artístico, com uma postura política também muito forte, né? E Uhum. eu queria que você me falasse como que para você essas duas forças se convergem, né? Que elas, né, que como você mesma diz, elas não necessariamente precisam estar juntas o tempo inteiro, mas é bom que esteja, né? Como que No você... meu caso, eu não sei, acho que eu não sei fazer de outro jeito mais, assim, sabe? Uhum. Talvez em algum momento eu já tenha feito, né, de outras maneiras, não tenha necessariamente todo o trabalho que eu fiz não tinha uma conotação política, um interesse político, né? Assim, talvez mais inicialmente até. Mas algumas coisas sim, sempre foram. Por exemplo, o fato de eu sempre ter trabalhado em coletivos, né? E, às vezes são coisas que a gente nem pensa, né? Assim, às vezes a gente faz, né? E aí depois a gente vai percebendo que aquilo é uma escolha, é um tipo de decisão, e é um tipo de decisão política, né? Tipo, trabalhar em coletivo, para mim, é uma perspectiva muito diferente de trabalhar, por exemplo, sei lá,
um diretor vai montar um espetáculo e me chama para fazer uma dramaturgia, né? Ou um diretor, quando eu era atriz, né, vai fazer um trabalho e me chama para atuar. Isso para mim nunca fez muito sentido, né? Sempre fez muito sentido para mim essa construção coletiva de algo que, de algum modo, espelhasse a experiência ou os desejos daquele grupo de pessoas. Então, para mim, a arte e política estão absolutamente relacionados, assim, desde sempre. E isso não significa necessariamente que o tema da coisa é político, né? Às vezes é o modo de criação que é político, é o modo como as relações, né, se organizam, né, naquela produção, naquela criação. Porque às vezes a gente vê isso também, né, que eu acho muito contraditório, assim, às vezes você vê um trabalho que ele tem uma conotação política no tema, mas aí você vai ver as relações de criação, aí existem extremas hierarquias, existem diferenças salariais, existem posições, existem relações que às vezes são manipuladoras. Aí você fala, qual que é o sentido, né, de fazer um trabalho que você vai falar de política, sendo que você não pensa suas relações de trabalho, né? Então, sempre me soou meio estranho, né, essa coisa de um tema que não tem a ver com um modo, né, de fazer. E aí, para mim, sim, arte e política estão absolutamente relacionadas por isso, porque eu sempre penso muito nisso, nos modos de criação, quais relações se constituem quando a gente está em sala de ensaio construindo algo, do que queremos falar, como queremos falar disso, né, para quem queremos falar. Eu acho que isso é importantíssimo, isso alterou muita coisa na minha vida, pensar para quem eu queria falar, né? Chegou um ponto que eu larguei o teatro um pouco por isso, assim, porque eu não estava vendo muitas possibilidades com o teatro de chegar onde eu queria chegar nas pessoas que eu queria chegar. Eu queria chegar na quem estava passando na rua. E aí, quem estava passando na rua não ia entrar ali naquele edifício teatral, entende? Ou então não ia entrar naquele espaço alternativo, que às vezes assusta até mais que o edifício teatral. Sim. Né? Então, o que eu ficava vendo é que eu ficava falando, né, que a gente estava conversando com pessoas como nós, meio aquilo que o Lehmann fala no epílogo do teatro pós-dramático, né, convencendo já convencidos. E Aham. aí, tipo, qual é o interesse de falar com quem já pensa isso? Né? E não falar com pessoas que pensam diferente, pessoas que nem pensaram isso, pessoas que têm outras questões, né? Que isso não é nunca no sentido assim, ir lá para ensinar para as pessoas. É uma troca, né? Porque às vezes é a gente que está aprendendo, né? Quando eu falo assim, Sim. pensar diferente, não é porque eu acho que eu penso melhor e vou lá para a rua para ensinar para as pessoas a pensar. Eu acho isso uma arrogância absurda, inclusive, não é isso. Mas possibilitar essa troca, sabe? Eu vou Agora, só contar um caso, desculpa, que eu diga. lembrei de um evento que o Obscena é um dos agrupamentos que eu faço parte, né, em Belo Horizonte, é uma rede colaborativa de pesquisa, e a gente tem algumas atividades que a gente faz que são, às vezes, com instituições. Então, nesse momento, a gente estava fazendo um trabalho com o SESC e a gente propôs uma série de café-conversa, de cafés conversa, que eram feitos na rua, né? Então, a gente ia para a rua com a mesa de café, bolo, lá, cadeiras, puffs, microfones, né, mais de um para a palavra poder circular, e aí a gente lançava uma questão, e aí as pessoas, né, se aproximavam pelo café ou pela roda, e aí eu me lembro de quando a gente estava discutindo arte contemporânea, justamente, quem tem medo de arte contemporânea, chegou uma mulher, a Gildete, e falou assim, mas arte é uma coisa muito cara, arte é para quem? Quando ela falou isso, sabe quando altera tudo assim? Toda aquela conversa que a gente tem, mas a gente tem que recolocar, redimensionar por causa de uma pergunta que é muito importante, que é Sim. essa, né, que tem a ver com isso que eu estava falando, né, de para quem? Né? Você faz um espaço que é caro, que é pago. Para quem que você está fazendo arte? Né? Essa arte aí é uma arte cara, ela não chega em mim. Né? Meio isso que ela estava dizendo, isso não chega em mim. Como é que eu posso pensar arte contemporânea se eu não tenho acesso a isso? E Enfim, tem uma só para dizer que, né, que às outra. vezes a questão vem de lá, não é daqui, né? De lá, é quem está passando na rua que põe a gente em polvorosa, sabe? Agora tem um aspecto interessante disso que é o lugar também do espectador, né? Porque o teatro pressupõe o silêncio do espectador, né? Ainda que existam espetáculos, né? E nós nem sabemos era um exemplo disso que a gente estimulava, né, a fala e Uhum. tal. Mas em geral, né, a gente está acostumado a ir ao teatro e ficar em silêncio. E a rua, ela não é uma proposição do lugar do silêncio, né? Então, a gente, quando vai para a rua, quando a gente ocupa um espaço na rua, a gente lida com o não silêncio, né? Com a Uhum. interferência. Uhum. E às vezes a interferência ela machuca também, né? Às vezes é uma interferência muito dura e às vezes a gente é conduzido, né, a reagir
ou simplesmente assimilar e trazer isso para um trabalho, para uma reflexão, né? Então tem uma mudança aí também da postura do espectador, né? Eu nem penso como espectador, na verdade, assim, no trabalho que eu faço na rua, eu nem penso como espectador, porque eu acho que a relação é outra mesmo, né? Primeiro que a pessoa está passando, né? Tipo, ela não se preparou para ir ao Sim, teatro, acho que é diferente, né? Quando você quer ir ao teatro, aí mesmo que seja de graça ou pago, você se prepara, você vai, sim, compra o ingresso, né? Se predispõe a sair de casa, ir para aquele lugar, né? Assistir uma coisa que você sabe o que que é, né? Enfim, que você escolheu. Eu acho que tudo isso cria uma outra relação. Sei lá, eu estou fazendo uma ação na rua, Espaço do Silêncio, Praça 7, Belo Horizonte, ou sei lá, Alagado, Salvador, como eu fiz. Eu chego ali, naquele lugar onde as pessoas ou moram, ou por onde elas estão passando, vamos supor, Praça 7, as pessoas estão passando, Alagado tem pessoas que moram ali. E aí aquilo instala uma outra coisa para essas pessoas, né? De repente elas vão sair lá da casa delas, mas é porque tem um trem em frente que elas não entenderam, querem saber o que é aquilo, até quem que é esse visitante aqui do meu bairro, né? Trazendo essa coisa que eu não sei o que é. Ou então, Praça 7, Belo Horizonte. Estou andando na rua, estou indo, sei lá, para o trabalho, indo fazer uma compra, voltando da escola, de repente eu me deparo com aquela mulher fazendo um protesto, tá ali naquele chão, com aquele pano cheio de cruz, de morte, do que ela está falando? E aí eu chego ali para ver o que é aquilo. E às vezes aquilo me para, às vezes aquilo não me para, não me interessa, eu vou embora. Mas percebe, a pessoa está andando e de repente ela se sim. depara com aquilo, e de repente aquilo vai ser algo que vai mudar alguma coisa para ela, né? Já teve mulheres que viraram para mim e falaram assim que queriam fazer aquilo comigo. Já teve mulher que me deu o nome de uma parente que tinha sido assassinada, por exemplo. Né? Em Alagados aconteceu isso. Eu saí com o lençol caminhando e aí vi um homem trans, né? Eu inicialmente não tinha percebido que era um homem trans, depois eu percebi. Ele apontava os nomes no lençol e falava: tá vendo? Tudo é mulher morta. E morta pelo namorado, aqui, ó, morreu pelo namorado. Essa aqui foi o marido que matou. Olha, essa aqui, tá vendo? É tudo o homem que matou essas mulheres. E aí ele começar um discurso para as amigas, né, assim, para outras mulheres que, né, se envolvem com homens, para pensar as relações dela, tá vendo? Por isso que eu falo que não dá para brincar de bater com o namorado. Eu lembro dele falar isso. Depois ele falou da mãe dele para mim, me contou da mãe, me deu o nome da mãe para eu colocar no lençol, porque a mãe dele era uma mulher que deveria estar no lençol, né, que tinha sofrido processos de violência a vida inteira. E a gente parou, conversou sobre os processos de violência que ele sofreu com a mãe dele, que a mãe dele sofreu. Então, percebe? Aí vira uma outra coisa, aí é a ação e ao mesmo tempo é uma conversa, e eu posso fazer isso, entende? Que é uma coisa que eu gosto demais da performance de rua, pelo menos do jeito que eu faço, essa possibilidade de não ter que ter um estado e uma separação que às vezes tem no teatro, tipo, se eu estou fazendo um personagem, a pessoa não pode vir aqui bater um papo comigo, né? Meu personagem não vai conversar com ela. Mas eu estou em estado de performance e posso plenamente conversar se eu quiser, né, dependendo do que a pessoa está propondo. É claro que se a pessoa chega para mim e fala assim, o que é isso aí que você está fazendo? Explica para mim. Aí eu, né, continuo com a minha cruzinha na boca, esperando que a pessoa esteja ali tempo suficiente para ela mesma entender. Ou caso ela não tenha atenção, que ela vai embora. Tipo, eu não vou explicar, né, o que eu estou fazendo. Como que surgiu essa ação que você, né, você descreveu agora, né, essa ação de você sobre um tecido, né, branco, em que você vai marcando cruzes vermelhas, você sempre traz bastante o elemento do vermelho. Eu queria te perguntar, né, como que surge, da onde vem esse elemento vermelho? Eu podia até responder que é porque eu sou filho de Ansan, mas tem outras respostas também. Era isso que eu esperava. Porque aqui em Salvador é um registro muito forte, né? Esse elemento vermelho, assim como o elemento todo branco também, é muito forte. Uhum. Eu queria que você me explicasse como que iniciou esse processo, né, dessa ação, e até como chegou ao que a gente tem hoje, né? Que na verdade a gente não tem, né? Perceba que em cada proposição, em cada espaço que você se propõe a fazer, aparecem elementos novos, coisas que são assimiladas. Mas eu queria que você me falasse um pouco desse embrião, dessa Uhum, ação, e como uhum, que ele foi se desenvolvendo uhum, para o que você imagina que você tem agora, mais ou menos. uhum. Só queria voltar um pouco na pergunta que você fez antes, e aí eu junto com Ok. essa, né? Você tinha perguntado a questão do espectador. Então, eu acho que é isso, né? Ir para a rua, e foi uma opção, né? Largar o teatro. Não inicialmente largar o teatro, tá? Inicialmente ir para a rua, sair de determinados espaços, né? Onde o teatro estava sendo construído, né? Por mim ou pelos grupos dos quais eu fazia parte.
Então, num determinado momento, com a ideia de... Isso que você perguntou, né? A minha relação é com política, né? Sempre fiz arte política, sempre trabalhei com arte, né? Em alguma dimensão, essa arte era uma arte política, então me interessava algum tipo de transformação social. Eu imagino que uma pessoa que se propõe a fazer uma arte política, e eu me considero nesse lugar, ela pensa numa efetividade dessa arte no ambiente social, ou seja, ela acredita que essa arte é transformadora em alguma medida, que essa arte vai alterar coisas em alguma medida, por isso ela faz arte política. Então era isso, eu acredito na arte como uma potência transformadora. E aí, num determinado ponto, eu comecei a perceber que a arte que eu estava fazendo, que nesse momento era já em espaços não convencionais, né, muito perto de estruturas sociais, mas ainda assim espaços, né, reservados, eu percebi que a gente estava atingindo pessoas que pensavam as coisas que a gente estava discutindo. Basicamente, quem ia assistir era ou gente de teatro, né, ou gente de uma determinada classe social, que era frequentadora de teatro, né, que já, enfim, que já gostava de arte contemporânea, que assistia trabalhos não convencionais, né, etc. Normalmente, gente, inclusive, da arte, teatro, etc. E aí eu comecei a pensar assim, mas qual que é o interesse de falar, né, com pessoas que já pensam as coisas que a gente está aqui discutindo? E aí eu comecei a achar muito restrita a possibilidade de estar dentro daqueles espaços. E aí eu comecei a me interessar em ir para a rua. Mas eu também não estava interessada em fazer teatro de rua, porque eu já tinha feito teatro de rua, e por mais que ele seja mais democrático, no certo sentido, né, porque ele está num ambiente público, qualquer pessoa pode chegar ali, ele ainda mantém uma certa estrutura, né, a roda, né, a estrutura de cenário, que também convoca as pessoas de uma determinada maneira. Elas estão no lugar de espectadores, ainda que possam ter elementos de interatividade. Elas estão ali para ver. Não era isso que eu queria. Né? Eu não estava interessada em mostrar para as pessoas verem, do tipo, eu tenho aqui um discurso para vocês. Estava me interessando muito a ordem mesmo de poder ser atravessada, né, por essas pessoas, né, que estão andando pela rua. E aí, de algum modo, eu fui chegando na performance a partir daí. Eu nem inicialmente pensei em performance, né? Eu queria ir para a rua. E aí o Obscena surge, que é esse coletivo que eu comentei, né? Ele surge a partir justamente dessa investigação da rua. De ir para a rua, investigar modos, né, investigar rupturas, que a gente estava querendo basicamente isso, entender uma política que fosse essa né, da ruptura, que fosse essa que entrasse em contato com o cotidiano, né, e tudo mais. E aí, né, o Obscena começou a fazer uma série de ações, a partir do Obscena eu comecei a entrar em contato com o movimento feminista, foi a partir do Obscena, né, então em 2008 a gente começa a entrar em contato com o movimento feminista, eu começo a fazer parte da Marcha Mundial das Mulheres, isso altera muita coisa na minha vida, né, o fato de me tornar feminista, oficialmente, digamos assim, assumir a carteirinha de feminista, né, isso altera muita coisa, aí começa ações no Obscena, né, no próprio Obscena, investigações em torno de questões relacionadas às mulheres. Surge o Baby Dolls, que é o primeiro trabalho que eu faço em torno das questões de mulheres. Aí, né, na continuidade disso, o Obscena tem um momento que a gente, não sei porquê, resolve fazer teatro. Tem a galera, né, porque muita gente do Obscena é do teatro e muita gente estava sentindo falta do palco, do personagem, não tanto eu, mas enfim. E aí eu entro com a galera num processo, que era em torno das ondas do Virginia Woolf. A partir desse processo, eu proponho uma atividade que, na época, a gente estudava um artista luso-brasileiro bastante importante, que é o Arthur Barrio. Aí, a partir do Arthur Barrio, eu faço uma proposição da gente experimentar os espaços gestos do Arthur Barrio pensando nas ondas. Nessa ocasião, foi mais ou menos a mesma época, rolou aquela invasão de território no Mato Grosso do Sul, do território dos Guarani Kaiowá, e os Guarani Kaiowá lançam uma carta coletiva, assinada por todos, falando que eles não sairiam da terra deles a não ser mortos. Aquilo tem um impacto muito forte sobre mim, porque o meu último trabalho como atriz foi fazendo o papel de uma índia Guarani Kaiowá, e na época que eu fiz isso, tinha sido 10 anos antes, na época que eu fiz esse papel, o índice de suicídio entre jovens Guarani Kaiowá era o maior índice de suicídio do mundo entre jovens, que era o suicídio entre os jovens índios guaranis Kaiowá, indígenas Guarani Kaiowá. E aí eu lembrei disso e pensei, poxa, 10 anos depois, eles ainda estão numa condição tão, né, tão precária, tão pouco reconhecida, de direito a território e tudo mais,
E aí, acabou que eu, em vez de fazer para Virginia Woolf, eu acabei fazendo o Espaço do Silêncio, né, o espaço que eu trabalhei, o Espaço Gesto, foi o Espaço do Silêncio, e era com a carta dos Guarani Kaiowá, e com a cruz na boca. Já tinham esses dois elementos, vestido vermelho, cruz na boca, carta na mão, dos Guarani Kaiowá naquele momento. E aí eu percebi que, evidentemente, eu não ia fazer teatro, eu percebi também que não ia trabalhar com Virginia Woolf, né, que meu negócio era política mesmo. Aí falei, quer saber, gente, estou fora desse processo, vou continuar nisso que eu comecei a fazer. E aí comecei a trabalhar com essa carta dos Guarani Kaiowá, trabalhei um tempo, um dos nossos da oficina trabalhou um tempo comigo, ele fazia um totem enforcado, a partir de um dos modos de suicídio, que era uma coisa forte, uma imagem forte assim. E depois de um tempo, a partir do estupro e assassinato de uma indígena, que é a indígena Marlene, eu comecei a direcionar para a questão das mulheres. E depois de um tempo eu comecei a ficar bastante incomodada de estar trabalhando ainda com a carta dos indígenas, porque eu ficava pensando nessa questão do lugar de fala, né, e tudo mais. Eu acabei deslocando, né, a ação para a questão das mulheres, a partir do feminicídio sofrido por Marlene. Então, a partir daí, eu comecei a levantar casos de feminicídio. E comecei a trabalhar, então, feminicídios, incluindo mulheres indígenas, mas ampliando para qualquer mulher, né? Assim, sem definir. Indígena, negra, branca, mulheres mortas. Em relação, e mulheres mortas por serem mulheres. O que, em geral, significa, né, mortas em relações afetivas, a partir de seus companheiros e tal. E aí nasce Espaço do Silêncio, meio a coisa que ele é hoje. Então, eu vou para o espaço público, vestida de vermelho, com um lençol branco de casal. Nesse lençol branco de casal, hoje, eu coloco 365 cruzes, e debaixo de cada cruz eu coloco uma etiqueta, que para mim funciona como se fosse uma lápide, uma etiqueta contendo o nome de uma mulher que foi morta, a idade, a profissão, de onde ela vem, né, onde ela nasceu, quando eu consigo esses dados, porque nem sempre eu consigo, né, são todas mulheres, são casos verídicos, né, eu pego de notícias de jornal, de levantamentos, né, e tudo mais, e o modo como ela foi morta e quem matou. Aí quem matou é assim, feminicida, ex-marido, feminicida, namorado, feminicida, e aí agora eu tenho colocado também a idade e a profissão desses homens. Eu coloco feminicida, entre parênteses coloco 50 anos, policial militar. Porque o que eu quero com essa etiqueta é fazer certas localizações, né? Primeiro, da amplidão disso, né? Não é um tipo específico de mulher, não é uma idade específica, não é uma região específica do Brasil. É no Brasil inteiro, de 14 a 80 anos, mulheres estudantes, advogadas, prostitutas, juízas, policiais militares, mortas por advogados, cantores, estudantes, bandidos, juízes, políticos, jornalistas, poetas, policiais militares, que matam muito, por sinal, etc, etc. Aí eu vou para a rua com esse lençol e hoje eu trago nas minhas mãos um manifesto, que é um manifesto que eu escrevi. Então, eu troquei a carta dos Guarani Kaiowá por um manifesto pessoal em que eu falo do processo de criação, de construção das mulheres como dóceis, para depois, né, ter o processo de destruição delas. Então, eu falo meio isso, né? Todos os dias mulheres são construídas, aí eu vou falando um monte de coisa que constrói mulheres, todos os dias mulheres são destruídas. E aí falo, né, do que é o mais comum na destruição dessas mulheres. É isso. E pelo que você fala, tem contribuições também, né? Então vão aparecendo nomes, relatos, né? Sim, principalmente quando eu comecei a ficar mais tempo, porque no início eu ficava tipo umas 2 horas, e eu mantinha meio que um arquivo fixo de nomes, porque eu desfazia o lençol e construía o lençol de novo, tipo Penélope. Depois de um tempo, em um determinado momento, eu criei esse programa, que era 365 cruzes, uma para cada dia do ano. E aí, quando eu resolvi que eram 365 cruzes, isso fez a minha ação saltar para, no mínimo, 6 horas. Em geral, ela tem 7 horas. Eu consegui colocar 365 cruzes no lençol, com 365 etiquetas, e alternando isso com me levantar e oferecer a leitura ao texto. Porque basicamente é isso, eu começo a colocar a cruz, as pessoas se aproximam. Aí eu coloco a cruz na boca, levanto e apresento o texto. As pessoas leem esse texto, ficam um tempo ali lendo, isso altera, muda, aproxima a gente e tal, some, né, não tem ninguém lendo o texto, eu me abaixo, continuo colocando as cruzes. Tiro a cruz da boca, coloco as cruzes. Faço uma série de cruzes, até aparecer mais um grupo, eu levantar, né? Então, esse negócio de abaixar, levantar, colocar a cruz, colocar essa etiqueta, em geral, leva umas 7 horas, até ter 365. O que me deixa muito exausta,
É Imagina. muito tempo de trabalho. E aí, né, cada vez que eu fiz isso, ficou muito valioso cada lençol, percebe? Ele é fruto de 7 horas de trabalho exaustivo. Aí eu não tive coragem de desfazer. Depois que eu fiz o primeiro lençol desse, eu não tive coragem de desfazê-lo mais. E aí eu comecei a ter os lençóis. E aí isso me exigiu mais nomes. Então, sempre, né, uma pesquisa com mais nomes, com mais nomes. E aí eu comecei, por exemplo, a pensar, se eu vou para Salvador, eu tenho que pensar mulheres da região, para colocar na frente do lençol. Então, aí tem uma pesquisa específica com nomes de Salvador sem Salvador, uma pesquisa específica com nomes do Recife sem Recife, Curitiba, Florianópolis, né, onde for. E isso conecta, né, as pessoas de uma outra maneira, porque elas reconhecem os nomes, elas lembram das notícias. Ah, é mesmo, aconteceu, aí você lembra aquilo que aconteceu, aí uma começa a conversar com a outra, lembrar de mulheres que aconteceram, e aí às vezes acontece de alguém que conhece muito intimamente uma mulher, como aconteceu, né, o caso do Dido em Salvador, e em Belo Horizonte, né, no Grito dos Excluídos, o caso da Maria do Carmo, que foi isso, aí as pessoas chegam e me dão os nomes. Eu gostaria que você colocasse o nome da minha irmã no teu lençol. Gostaria que você colocasse o nome da minha prima, da minha amiga, que foi morta assim e que o cara nem sequer foi indiciado. Porque, em geral, é isso, sabe? São casos que os caras não foram presos, foram casos que os caras não foram tratados como crime, ou o cara foi indiciado, mas foi solto. E aí tem a sensação da injustiça, porque é, né? E aí essas mulheres, elas querem, de algum modo, que esses nomes sejam lembrados assim, né? Que se tem uma memória desse crime, que se tem uma memória do que aconteceu com essa mulher. E elas entendem o lençol como um espaço dessa memória, sabe? E aí eu entendo também, né? Esse lençol como um espaço dessa memória. E aí acontecem essas conversas, muitas vezes, né? De eu ficar um tempo ali conversando com a mulher sobre aquilo que aconteceu. Já teve mulher que veio falar da violência que ela estava sofrendo, né? E aí eu parar, ter um tempo de conversar, de procurar, né, contatos para procurar ajuda. Então, muitas coisas acontecem a partir, né, dessa coisa que é estar na rua fazendo ação. Mas Né? então você propõe conversa, tipo, acontece realmente uma conversa em determinados momentos, né? Acontece. Não é que eu proponho, não, porque na verdade eu estou com Aham. uma cruz na boca, então a princípio eu É, não estou propondo conversa, é um espaço do silêncio. Mas, depende, isso que eu estou falando, se a pessoa chega e diz, o que é isso aí que você está fazendo? Explica para mim. Aí eu não vou tirar a cruz da minha boca para conversar, para dizer o que eu estou fazendo. uhum. Né? Chega aí, olha e vê o que você acha. Agora, se a pessoa chega assim, eu queria falar com você, eu queria pôr meu nome, né, tem a minha amiga, minha mãe, aí eu tiro a cruz da minha boca e vou conversar. E aí eu converso mesmo, eu estou fazendo a ação, eu paro de fazer a ação um tempo e fico ali no lençol conversando com a pessoa. Não tem problema nenhum em parar de fazer a ação e estar conversando. Porque não é um espetáculo, entende? Tipo, eu acho que é muito diferente. Sim. Essa coisa da ação na rua, eu acho que ela é muito interessante, porque muitas vezes ela está muito próxima do cotidiano mesmo. E permite que você, mesmo em estado performativo, como você não está representando um personagem, você não tem uma quebra, percebe? A conversa faz parte da ação. Porque enquanto eu conversando, é que essas pessoas quiserem ler o que está nas cruzes já foram colocadas, que o texto está no chão, podem ler, entende? Sim. É porque tem um propósito que te move, né? Que te faz agir, que te leva a uma ação, e o que se desenvolve dentro desse propósito, né? Dentro desse caminho, ele é muito amplo, né? Então, Uhum. ele vai além de uma perspectiva de um roteiro, do que deve ser feito, né? De um caminho, né? Exatamente. Ele tem um roteiro que é bastante aberto, na verdade, né? Uhum. E aí tem isso, gerou, né, a partir dessa coisa de ter optado em fazer 365 cruzes, né, teve essa alteração que eu te falei, né? Então, mais nomes e lençóis. Então, hoje Uhum. eu tenho 5 lençóis, por exemplo. E aí o lençol já vira uma outra coisa, percebe? Que ele já vira uma peça que ele pode ser exposta e que pode gerar uma outra coisa. Então, eu já fiz instalações com lençol para estabelecer conversas a partir deles. Uhum. Né, por exemplo, esse negócio que eu comentei com você do Café Conversa, né, que a gente fazia lá do Sesc, né, no Café Conversa, eu faço parte de um grupo que chama Obscena, né, um coletivo, uma rede colaborativa, e teve um momento que a gente fez alguns cafés conversa, a gente ia para a rua, uma mesa de café mesmo, sofás, puffs, microfones, e lançávamos questões para conversa com quem estivesse passando. E aí, uma dessas conversas, que era sobre machismo, né, e sobre violência contra a mulher, o ambiente do café era instalado com os lençóis. Então, eu espalhei os lençóis pela rua mesmo, né, colocando nas estruturas próximas desse lugar onde a gente ia fazer café, e aí as pessoas se aproximaram a partir dos lençóis. E aí a gente discutiu, né, machismo, discutimos violência contra a mulher, discutimos a arte, né, como uma possibilidade de pensar essas questões, a partir da exposição dos lençóis, por exemplo.
Então, percebe, aí a coisa já gera uma outra coisa. E aí, essa dimensão da conversa começou a me interessar cada vez mais fortemente, e aí, quando eu pensei, por exemplo, chorar os filhos, eu já pensei numa estrutura que me permitisse disparar a conversa de maneira mais, digamos, mais fácil do que no espaço do silêncio, porque eu imagino que uma cruz na boca, né, pode criar algum tipo de, né, ó, não está ali para conversar. No Chorar os Filhos, eu fico sentada num banco, eu já fiz em Salvador também, naquela praça onde ficam as pessoas que desapareceram, pessoas Praça vão da ali Piedade. na Praça da Piedade, fiz lá. Que é um nome super sugestivo também. Né, exatamente, tinha essa questão também de pessoas desaparecidas, né? Então tinha uma coisa ali que eu achava que era um ambiente interessante para fazer o Chorar os Filhos. Eu vou para um espaço público, tipo a Praça da Piedade, né? Me sento ali no banco com o meu material, começo a costurar, né? Porque o que eu faço no Chorar os Filhos é costurar pedaços de panos brancos um no outro. Cada pedaço contém depoimentos, trechos de depoimentos de mães que tiveram seus filhos vítimas de violência policial, mortos, né? Por violência policial. Então, eu coleto depoimentos dessas mães, escrevo trechos desses depoimentos nesses panos e eu vou costurando esses panos. A ideia é criar uma grande mortalha coletiva. E aí eu fico na rua horas também, costurando. Como eu estou ali num banco, sentada, sempre tem alguém que quer sentar do meu lado e conversar, saber o que é aquilo, né? Às vezes a pessoa até quer costurar, e aí para costurar tem que ser mãe. Eu determino isso. Então, se a pessoa for mãe, ela pode costurar comigo. Em Salvador, uma senhora de rua costurou comigo lá na Praça da Piedade. Ela ficou do lado ali, pediu, me ensinou a fazer fuxico, foi ótimo. Ah, você sabe fazer fuxico? Me ensinou a fazer fuxico, costurou um tempo comigo, a gente conversou, ela falou das questões dela. Depois um senhor também se aproximou, esse senhor tinha tido filho morto pela polícia, ele chorou muito, inclusive. É uma coisa que eu sempre fico pensando também, assim, se eu não estou, de algum modo, disparando o sofrimento, é uma questão que me atravessa, como chorar os filhos, mas ao mesmo tempo eu penso que aquele também é um espaço de conversa e de cura, né? E aí o que aconteceu foi isso, ele estava chorando muito, eu até parei de costurar um pouco, chamei ele para conversar, ele sentou do meu lado, eu perguntei se ele fumava, ele falou que fumava, eu falei, vamos fumar um cigarro? Aí acendeu um cigarro, ele acendeu outro cigarro, a gente fumou, ficou ali conversando, ele contou a história do filho dele, aí foi isso, nesse tempo ali da costura. Então é isso, é uma ação que eu estou ali fazendo, mas ao mesmo tempo permite que tenha a troca, a conversa. Sim. E isso me interessa muito. O que é interessante é que envolve bastante tecido, né, nessas ações. E eu fiquei, quando você estava descrevendo anteriormente, eu falei, não, ela vai chegar em algum momento em que ela vai costurar esses lençóis, né, que esses lençóis vão se unir em um grande lençol. E aí depois você me fala, né, dessa outra costura, né, desse outro processo que, né, vai gerar um grande lençol que vai cobrir o Brasil inteiro, se a gente for, né, acrescentando todas as situações, Sim, aí vai ter sim. bastante tecido para se Infelizmente, costurar. sim. E aí, foi interessante você falar isso, porque eu também sinto de algum modo, uma poética, sabe, que vai se construindo, que não foi nem assim necessariamente consciente, mas que eu Uhum. vejo elementos comuns, né? Você perguntou do vermelho. Todos têm vermelho, né? A linha que eu costuro é uma linha vermelha. Eu escrevo os depoimentos com linha vermelha. Aí eu tô toda de branco, aí é o contrário. Eu tô toda de branco, com um coturno, que é uma menção à polícia, e linha vermelha, texto em vermelho. No espaço do silêncio, o lençol é branco, eu estou vestida de vermelho, o texto na minha mão está escrito com tinta vermelha e as etiquetas são todas escritas em vermelho. Então, basicamente, é branco e vermelho nas duas ações. Uma com escrita, né? Não é bem uma costura, e a outra com a costura. Eu ainda penso em bordar, e tem várias coisas que eu quero, né, a partir desse material. Assim, eu penso muito no bordar esses textos, enfim, tem outras possibilidades. Uma das mães de Maio me propôs isso, ela falou, vem aqui para a praça perto de casa, vamos ficar bordando esse texto? Aí eu, provavelmente, agora, já, né, tomei a primeira dose da Uhum. vacina, ela também está vacinada, é capaz da gente se encontrar mesmo na praça, perto da casa dela, e ficar bordando esses textos que estão no lençol. Daqui uns dias vai construir os lençóis também, né? Fazer o trabalho de tecelã também pode ser um caminho também.
Eu queria saber de você como é que surge, então, o Unifes, que também é um outro caminho de pesquisa artística e acadêmica, como que surge, como que ele se conecta com Obscenas? Ele se Então, conecta com você, né? eu estava nessa coisa do Obscena, né? Eu tinha saído para o doutorado, é importante falar isso, eu saí para o doutorado em 2008, o Obscena surge mais ou menos na época que eu saí para o doutorado. Uhum. Quando eu saí, eu ainda estava pesquisando dramaturgia colaborativa, então a tese, né, tem mais a ver com isso. Quem se der o trabalho de ler minha tese vai perceber que o último capítulo é meio diferente do resto da tese, que é justamente já o Obscena. Quando eu já estou no outro processo, que já não é dramaturgia colaborativa, é ainda uma ideia de rede colaborativa, né? Ou seja, horizontal, hierarquizada, que as pesquisas conversam, mas não era mais a ideia de uma dramaturgia, né? Ou do processo de criação de uma obra teatral. Mas é uma rede que surge a partir daí, né? Então, a Obscena surge mais ou menos nessa mesma época, eu começo a investigar cada vez mais nessas questões, essa aproximação com o movimento feminista que eu comentei com você, a gente começa a experimentar práticas no Obscena dessa ordem, né? Surge o Baby Dolls, que é aquele primeiro trabalho que eu comentei com você, mais ou menos em 2010 surge o Baby Dolls, em 2011 eu retorno para o UFOP pós meu doutorado. Quando eu retorno para o UFOP, eu já estou em plena, né, assim, comecei em 2007, 2008, então a pesquisa feminista já estava ganhando corpo, e aí eu volto para a universidade, eu fico sentindo falta de ter um espaço na universidade para pensar práticas feministas. Não dá para trazer o Obscena, né, para a Uhum. universidade. E aí o que eu faço é fundar um núcleo, então, na universidade. Quando eu volto, a Thaís Cantazini, que é uma mulher maravilhosa, incrível, fabulosa, uma mulher incrível, incrível, eu sou, assim, super fã da Thaís. Eu encontro essa pessoa, que é a Thaís Cantazini, que é uma feminista, uma educadora, uma artista, uma mulher incrível. E aí nós duas fundamos o Unifes. Ela está saindo de um coletivo feminista que estava se encerrando, quer continuar desenvolvendo pesquisa, eu estou chegando, querendo, ávida por desenvolver pesquisa dentro desse tema. Então, a gente fundou o Unifes, inicialmente nós duas, no início, gente de todos os lugares, né, assim, de fora da universidade e tal, depois cada vez mais vai ficando as mulheres da universidade, é um coletivo exclusivamente para mulheres e pessoas trans, e aí começa a ser mais as alunas mesmo, das estudantes do curso de artes cênicas, principalmente da licenciatura, porque a gente começa a desenvolver, né, oficinas nas escolas, oficinas para discutir gênero na rede pública, então a gente começa uma série de ações que começam cada vez mais a interessar especificamente, por exemplo, as que estão se formando em licenciatura. Nunca foi uma regra, qualquer pessoa que chegar no Unifes quiser disser assim, eu queria participar, ver uma reunião, ver o que vocês estão discutindo, a gente aceita, não tem que ser da universidade. Inclusive, eu tenho tentado muito que chegue mais gente da comunidade, mas é um movimento que é bastante difícil, assim. Porque às vezes é isso, a gente está, às vezes, discutindo um texto, né, e aquilo é bem específico, e às vezes a pessoa que chega não se sente tão motivada se ela não é acadêmica, enfim. Então, Uhum. aí tem variações. E aí surge o Unifes em 2013. A partir daí, eu começo a investigar dentro da universidade também essas questões e consigo relacionar, né, a prática que eu faço fora da universidade com a prática que eu estou fazendo dentro da universidade. Né, tanto em termos de performance, porque a investigação do Unifes é basicamente performance como linguagem, né, e como questão temática feminismo, o que significa estudar teorias feministas, o que significa pensar em práticas performativas e significa também pensar em práticas pedagógicas performativas. Uhum. E aí é isso, aí surge o Unifes a partir daí, e hoje a gente tem cerca de 9 mulheres trabalhando no Unifes atualmente. Daí surgem várias pesquisas de trabalho de conclusão de curso, pesquisa de mestrado, que vem justamente das investigações que elas começam a fazer. Então, hoje é um núcleo que acho que já está bastante consistente, né, com um trabalho reconhecido dentro da universidade, né, por exemplo, a extensão, ele é um grupo extensionista bastante forte, as nossas ações são, em geral, ações extensionistas, né, ligadas à comunidade, ligadas à escola, ligadas a um determinado bairro. Então, a gente tem tentado fazer isso, focar mais, em vez de tentar, sei lá, trabalhar com 5 escolas e ficar um mês em cada uma, trabalhar numa escola o ano inteiro e Uhum. conseguir consolidar uma determinada prática. Envolve não só uma experimentação artística, porque é uma das coisas que eu ia falar logo no início, que a gente começou a conversar, que o fato da gente ter uma pesquisa de si, né, se envolver com tanta força dentro da pesquisa artística, nos coloca também em questionamentos das próprias posturas e do que a gente, de como a gente vê as coisas e vê o mundo, né? E
e essas questões, quando envolvem a licenciatura, ou quando envolve, né, nosso próprio trabalho, envolve também uma mudança nossa de postura diante das coisas, né? O tempo inteiro a gente se vê como, não só como artistas politizados, mas como sujeitos e sujeitas politizados, né? Uhum, total, é isso que eu fico percebendo, assim, como conflui, né, tanto a prática pedagógica, agora pensando eu como professora, né, não elas na escola, mas eu como professora, eu como pesquisadora, né, assim, e eu como artista, né, assim, as três coisas meio que caminham juntas. Então, por exemplo, quando eu fui fazer Chorar os Filhos, experimentar junto com o Ninféias, discutir, perguntar, eu tinha questões, eu tinha dúvidas, né, experimentava com elas, elas me davam sugestões. Então, estar com o Unifes foi muito importante, por exemplo, para a forma do Chorar os Filhos, né, para chegar nesses recortes, nessa costura. Na época, estávamos experimentando algumas práticas, então cada uma mostrava a sua. Isso eu acho um dado muito interessante também. Eu comentei com você, né, que o Unifes, a princípio, ele é como o Obsceno, uma rede colaborativa. Então, por mais que eu seja, por exemplo, professora e esteja uma função de coordenação no sentido oficial, institucional, né, do Unifes, então eu preciso apresentar o projeto para a ProEx como coordenadora. Eu vou estar ali permanentemente, porque vai ter gente que vai formar e vai embora, tem gente que vai formar e vai continuar. Né? Então, isso é muito mais um aspecto, digamos, burocrático, institucional, do que necessariamente o funcionamento do Ninfes como um todo. Então, ele tende a ser uma rede colaborativa, né, em que as pesquisas se entrecruzam. Então, né, muitas vezes é a minha pesquisa que está ali em jogo, não é eu palpitando na do outro, é o outro palpitando na minha, né, a outra, né, no caso, palpitando na minha. E eu vejo, por exemplo, agora o Unifes está num momento muito interessante, que elas estão muito donas do trabalho, assim, é muito legal ver muitas coisas que acontecem sem ter nenhuma participação minha. Chegou uma esse ano, né, B, e B tem sido muito formada pelas outras do Unifes, entende? Então, a formação ali das práticas de licenciatura na escola é uma coisa das outras para B, não é uma coisa que está passando por mim, entende? Sim. São elas mesmas que estão se articulando e formando. Por exemplo, esses dias eu editei o podcast que elas fizeram, e aí eu vejo isso, assim, tipo, o B acabou de entrar e o B já é quem está coordenando o podcast, então elas também falam assim, vai lá, faz, bota o seu na reta, então, tipo, há um estímulo também para a produção de quem está chegando, então eu acho isso muito interessante dentro do Ninféias, né, essa articulação. Isso por um lado, né, então a coisa da pesquisa, ela caminha, né, em várias direções, e as práticas pedagógicas, né, que eu exerço, ou seja, eu como professora de dramaturgia, de arte e contemporaneidade, as questões do Unifes me afetam diretamente. Então, por exemplo, o fato de eu estar no Unifes discutindo o feminismo negro me faz perceber a necessidade de levar referências negras para as disciplinas que eu estou trabalhando, entende? Me faz pensar em ter mais referências de mulheres. Então, hoje, o meu referencial, ele é muito mais pensado no sentido crítico mesmo, de olhar aquele referencial e pensar, será que você não deveria trocar essa pessoa por outra? De eu começar a olhar, sei lá, o Bergson e começar a achar racista. E falar, eu não quero trabalhar mais com o Bergson, eu quero trabalhar com outra pessoa. Né? Eu não quero trabalhar mais com esse cara. Quem que eu vou botar no lugar? Que mulher? Né? Que mulher negra que eu vou botar no lugar dessa referência? Muda muito a minha prática docente. Né? Pensar essas questões, deixar que isso permeie nessas práticas. Para além do próprio tema, né? Eu acho que é o nosso grande desafio dentro da docência é pensar que esses temas, essas questões, elas precisam estar vivas em todas as disciplinas, né? Não somente nas disciplinas que vão pautar, né, o assunto como tal. Exatamente, né? Eu acho, na verdade, nem deveria ter disciplinas que pautassem o assunto, né? Porque é isso, né? A gente acaba ficando no gueto, né? Aí vai ter a disciplina de teatro negro, só lá que vai discutir teatro negro. Nenhuma outra disciplina discute, só essa. Então, teatro de mulheres, aí só aquela disciplina. As outras é tudo referência de homem, tudo. Para mim não faz muito sentido, né? Para mim faz muito mais sentido que isso seja o conteúdo de todas as disciplinas. A gente entende que teatro inclui mulheres, inclui pessoas negras, inclui a comunidade LGBTQIA+. Não é uma coisa de homem macho, branco, como parece quando a gente olha as referências. Sei lá, se a gente só estuda Zone, só estuda Sarrazak, parece que só homem pensa, né? E só pensa a partir da Europa, né? E aí você tem que falar, não é só homem branco que pensa, né, gente? Então, vamos escutar outras pessoas, vamos ver o que essas outras pessoas estão produzindo. Então, por exemplo, tem arte contemporaneidade, que é uma disciplina que eu ministro. E ela talvez seja a que permita mais fazer isso.
né? Então, altera, inclusive, tema. Então, por exemplo, antes tinha muito mais ênfase na sociedade do espetáculo e na indústria cultural do que tem hoje. Hoje eu estou discutindo modernidade e colonialidade, princípios básicos, né? Para discutir arte e contemporaneidade, pensar conceito de contemporaneidade e de pós-moderno, e com isso também de modernidade. Então, hoje, para eu discutir modernidade, eu quero discutir modernidade a partir de pensamento decolonial. Então, eu não consigo hoje pensar modernidade sem pensar colonialidade. Né? Então, a gente vai falar de modernidade? Vai, mas a gente vai falar como um projeto colonial, o que altera completamente a ordem das coisas. E aí a gente vai pensar a partir da Eleonora Fabião, performance. Sim. Então, a gente vai trabalhar a partir de programa performativo. Né? E a partir daí, sei lá, aí tem um texto de 2013 que é super legal, eu adoro, inclusive, que vai falar de programa performativo, e ela vai abordar, por exemplo, eu escolho esse texto por quê? Porque nesse texto ela vai abordar as obras do William Popiel, que é um artista negro, estadunidense. Então, aí é interessante pensar, em vez de pensar outras obras quaisquer, não, vamos pensar localizado. Né? Ela está tratando nesse texto das obras de um artista negro. O que ele faz? Por que ele faz isso que ele faz? O pensamento dele nos interessa também, né? Aí ela articula algumas questões do pensamento dele. A ideia de que performance é uma conversa, né? A ideia de que se eu não fosse chamar de performance, eu chamaria de prática. E uma coisa que eu acho uma provocação bastante interessante, que normalmente é provocação para a disciplina, né? No sentido assim, para o programa performático final da disciplina, né? Eu peço para eles partirem do seguinte mote: trazer um incômodo fresco para um problema antigo. Esse mote não é meu, esse mote é um mote do William Popiel, que a Eleonora Fabião traz nesse texto. Então, de onde que vai partir? Da ideia de trazer um incômodo fresco, né, um frescor para um problema antigo, ou seja, tem uma coisa que está te martelando há muito tempo e você ainda não conseguiu dar vazão para isso. Como é que você traz? A partir de quais procedimentos, né, que você vai trazer essa questão? E aí, antes disso, a gente experimenta vários procedimentos, né? Então, quando chega nisso, eles já experimentaram uma série de procedimentos. A partir da ideia de construir programa performativo, a partir da ideia de, por exemplo, experimentar os espaços do barril, né? Eu comentei do espaço do silêncio, né? Que surge a partir do espaço do barril. Ele descreve uma série de espaços, então cada um vai montar um espaço. E aí vão, então, criar uma instalação. A partir dessa instalação, que elementos que surgem? Então, pensar espaço, pensar textualidade, pensar a relação espaço-corpo, pensar a relação com objeto, né? Porque tudo isso pode ser disparador para performance. Né? Às vezes surge de uma relação com objeto. Eu estava comentando isso com você mais cedo, né? Tipo, eu ministro arte e contemporaneidade e na pós-graduação eu ministro disciplinas também que relacionam performance e política. A última que eu estou ministrando chama Performance, Gênero e Feminismo. E aí, muitas vezes lá eu trabalho com a dinâmica de seminário, que são seminários dos estudantes, que é feita a partir de uma lógica teórico-prática. Então, a pessoa vai apresentar um determinado tema, sei lá, discutir performance negra. Então, a pessoa vai trazer aquele tema e vai trazer também uma prática para pensar esse tema também na feitura, porque eu acho que é muito interessante articular essas duas dimensões, que eu não vejo como separadas, né, teoria e prática, acho que elas estão absolutamente relacionadas. Sim. Muita coisa que eu penso a partir de teoria. Às vezes é teoria que é disparador para mim, saca? A ideia teórica que me dispara questões. Ao fazer esse seminário, né, as pessoas que estão estudando na disciplina, muitas vezes vão propor determinadas práticas, ou determinados procedimentos, um determinado disparador. Às vezes aquele disparador vai servir para eu trabalhar na arte contemporaneidade. Aí, às vezes, eu levo aquele procedimento do estudante da pós para o estudante da graduação. Aí eu falo, Vina, no semestre passado, propôs tal prática. Né? Nós vamos realizar, então, esse procedimento para gerar o programa performativo. Uma das práticas, por exemplo, essa que Vina Morim fez, que era a partir de 5 peles, não sei se você conhece esse trabalho, né, sobre as 5 peles, não. Que é de um pintor austríaco. Na verdade, quem trabalha com isso é um professor do departamento, que é o Éden. E a Vina é do grupo do Éden, né, que é um grupo de dança, anticorpos. E aí a Vina trabalha com as 5 peles lá. Como ela trabalha com as 5 peles, ela propôs um trabalho a partir das 5 peles. E aí a gente terminava elencando palavras. Então, por exemplo, para cada pele, a gente escolhia 2 palavras. A primeira pele é a pele mesmo, né, nosso corpo. A segunda pele é a nossa casa. A terceira pele são as relações sociais que a gente vive. Primeiro, peraí. E aí depois tem a pele lá, que é o cosmo, o planeta, enfim. E aí você fazia duas palavras para cada pele. Depois você selecionava dessas 10 palavras 2, e a partir dessas 2 que você selecionou, você escolhia um determinado objeto. E aí você criava uma ação, naquele momento, instantânea com aquele objeto.
Então, eu escolhi várias palavras, né? Vermelho foi uma delas, obviamente, que tinha a ver, acho que, com as roupas, vermelho. E aí, dor entrou em algum momento lá também de uma das peles, que eu não me lembro qual foi. E aí, depois eu escolhi essas duas, dor e vermelho. E aí, falou, agora procura um objeto, né? Que tem a ver com essas duas palavras. Aí, eu fui procurar, lembrei que eu tenho um barbante, eu tenho muita linha vermelha, né? Por causa dos trabalhos que eu faço. Então, eu tinha um novelo, era meio um novelo, um trem assim grande de barbante vermelho. Aí eu fui lá, peguei esse material e comecei a enrolar no meu rosto, por causa da ideia de dor. E isso produziu uma deformação. Essa é a origem da vídeo performance, não era amor. Ela surge dessa ação, de enrolar a linha no meu rosto e ter o meu rosto deformado pela linha. Quando eu vejo meu rosto e vejo que ele está deformado, eu associo imediatamente ao feminicídio, porque é um tema para mim recorrente, né? E aí eu já começo a elaborar a minha ação, a vídeo performance, a partir disso, desse dispositivo. O, a ação performática, né, essa ação que você propõe, ela não necessariamente parte de um texto, né, não necessariamente parte de uma fala consciente, né, sobre o fazer, né, às vezes ela surge como uma ação que não é aleatório, mas é uma ação, né, intuitiva, e dessa ação intuitiva a gente pode construir texto, a gente pode, né, pode entrar texto, pode entrar os elementos que a gente quiser achar justo, mas o que me parece que pressupõe é esse desejo de agir, né? Essa vontade do agir, vontade do fazer. E Eu aí, acho que você falou assim, uma coisa que eu acho que é essencial, porque às vezes a gente fica esperando ter uma ideia, eu construir a coisa na cabeça para realizar. E é isso que você falou, não é aleatório. Né? Se eu tenho determinadas questões, se eu estou experimentando determinadas coisas, aquilo está ali, né? Faz parte das minhas preocupações diárias, digamos assim. Então, é isso, é muito mais intuitivo e amorfo do que aleatório, né? Então, aquilo vaza, digamos assim, encontra uma forma. E aí você vai experimentando a partir daquela forma que você encontrou outros elementos que vão se conectar, porque, né, tipo, por que eu peguei vermelho e linha? Sabe? Não é aleatório. Por que veio feminicídio a partir daí? Por que veio uma deformação? Não é aleatório, essas são questões que fazem parte das minhas questões diariamente. Então, aí você vai achar uma forma, que talvez não seja necessariamente já a forma final, mas já é um apontamento. E a partir daquele apontamento, com as questões que você tem, você começa a mergulhar em outros elementos. E aí surge um texto, surge uma música, surge, né, uma outra ação. Para mim, as ações são muito processuais, na verdade. Né? Espaço do Silêncio eu comecei em 2013, até hoje ela se altera. Né? Chorar os Filhos eu comecei em 2018, não vai terminar agora. Eu, com certeza, vou fazer essa ação pelo menos mais 2 anos, até porque eu ainda não consegui fazer ela coletivamente, que é o que eu sempre quis desde o início. Né? Então, até o dia que eu fiz... Enquanto eu não fizer ela coletivamente, essa ação não irá parar, isso eu tenho certeza. E ela provavelmente vai se alterar ao se tornar coletiva. Porque aí vai vir os elementos das mães, que vão querer trabalhar questões delas, talvez não seja a forma que eu pensei. Né? Talvez isso traduza-se em outras formas, em outros elementos que farão parte dessa ação futuramente. Ou não, enfim. Não sei, né? Não sei. Agora tem não sei se é uma experiência que você vive, acredito que deva ser, que quando a gente vai conduzir esse processo, né, de experimentação, tem uma ansiedade, uma angústia muito grande do estudante que vai se construir numa ansiedade por algo genuíno, né, numa ansiedade por um resultado muito específico, ainda que saiba, né, ainda que se pressupõe que não estamos fazendo teatro, mas se espera que tenha um clamor da coisa, né? E como que você conduz esse início, esse despertar, que muitas vezes pode ser simples, né? Pode ser simples desde que seja coerente consigo mesmo, né? Dentro da sua própria história. Eu acho que a primeira coisa é isso que eu comentei agora há pouco, né? Assim, essa percepção de que não precisa estar com a ideia pronta para realizá-la. Mas eu vou partir de onde eu vou fazer do quê? Experimenta. A primeira coisa é experimentar. Você escolheu um objeto? Então começa a experimentá-lo, começa a jogar com ele. Nenhuma ideia na cabeça, por mais genial que seja, supera a simples experimentação. E é experimentando de novo, que a gente vai chegando nas formas. Porque às vezes ela não se apresenta de cara, às vezes sim, às vezes não. E tem algo ali que você está investigando, você precisa ir mais fundo, você precisa experimentar mais, você precisa passar do seu clichê,
você precisa superar seu repertório já dado, né? Porque é a primeira coisa que vem, e eu acho importante, inclusive, que passe por essas primeiras coisas que vêm. Porque às vezes o estudante também, ele fica muito assim, querendo fazer uma coisa muito genial, muito original, Sim. e fica assim com medo do óbvio, sendo que às vezes precisa passar pelo óbvio. Você precisa passar pelas primeiras ideias, experimentá-las para chegar em outras. Né? Porque senão no final você vai acabar no óbvio, é a impressão que eu tenho, sabe? Se você ficar fugindo dele. Não, vai no óbvio, vai no seu repertório, vai naquilo que você conhece, e aí depois você começa a quebrar isso, o ritmo, quebrar aquele modo de fazer, quebrar aquele gesto corporal que você tem, propor o oposto, propor a partir de outro material, experimentar a textualidade. Palavra, então, velho, é uma coisa que ela não vai estar pronta a primeira palavra. Né? A não ser que você seja uma pessoa que já é um poeta, que já está acostumada a lidar com palavra, você vai precisar escrever, pegar uma notícia, escrever de maneira medíocre, escrever a coisa mais evidente, para depois começar a perceber que jogo que você pode fazer, quando você já está à vontade com o material. Então, eu acho que uma coisa é essa, é experimentar. Né? Experimentar cada ideia, experimentar a coisa, não ficar pensando até ter uma ideia genial. Nenhuma ideia genial nasce como ideia na cabeça, eu acho. Assim, tudo que eu fiz foi muito sempre experimentando, né? E aí eu acho que é importante algumas coisas, né? Sei lá, não é o momento que a gente está agora, mas né, se a gente tivesse um momento de poder ir para a rua, né? Se você vai praticar uma ação num determinado lugar, você precisa conhecer esse lugar. Você precisa ir lá, ver que fluxos que tem, que práticas espaciais que ocorrem ali, nos horários mais diferentes, né? Porque, sei lá, você vai fazer a ação meio-dia, aí você foi lá às 5 horas da tarde. Meio-dia é um fluxo de pessoas, 5 horas da tarde é outro. Dependendo do lugar, são fluxos muito diferentes, pessoas muito diferentes que vão estar passando por aquele espaço. Né? Então, é importante entender quem está naquele lugar. Eu acho que é importante entender que a gente faz parte de uma sociedade, ou seja, a arte ela não tem uma preponderância, um espaço especial garantido. Né? Então, eu vou chegar com o meu trabalho e as pessoas vão cooperar comigo na rua. Ou eu vou chegar ali para dizer o que as pessoas têm que pensar. Ou eu vou chegar ali para mostrar para as pessoas. Então, você vai chegar ali para conhecer primeiro. Quem está passando, que espaço que é aquele, né? Como é que você pode dialogar com o que já tem ali. Eu acho que essas coisas são fundamentais. Né? Conhecer o material que você está trabalhando, conhecer teu corpo, conhecer o texto, conhecer o espaço. Eu acho que é daí que as coisas surgem. Ter manejo, né? Manejo, ter por onde manejar dentro disso tudo. E a outra coisa é buscar as questões dentro de você, assim, como é que você vai? Porque performance é uma coisa que eu acho que tem muito aspecto pessoal, eu acho que ela é pessoal e política, né, assim, você tem que estar conectado com a questão. Se é uma questão importante, mas você não está conectado com ela, para que você vai tratar dessa questão? Entende? Eu acho que ela precisa ser importante para você, importante, você não vai fazer performance com qualquer coisa, entende? Não acho que é aleatório mesmo. Não é assim, é o assunto mais importante do mundo. Não, ele é importante para você, ele cria conexões dentro de você. Isso é o mais importante, não é qualquer coisa. Não sei o que fazer, vou pegar isso aqui e ir lá. Não faça assim, não escolha qualquer coisa para trabalhar, né? Porque até mesmo nessa visão política ampliada, né? Você vai buscar atingir determinado lugar político sem se colocar, né, como que isso toca você, fica num lugar que não comunica tanto quanto, né, não, como afeta a gente, talvez seja mais como a Eleonora Fabião traz, né, é o que incomoda, né? O incômodo ele torna aquilo fresco, né? Ele torna aquele problema algo vivo, atual, né? vivo, exatamente, é isso, algo atual, algo vivo. Se é uma coisa que não te incomoda, que não te atravessa, como é que você espera atravessar alguém com uma coisa que não te atravessa? Né? Se dentro de você a coisa não está ali, como é que você vai atravessar outra pessoa? Como é que você vai tocar o outro? Produzir afeto? Né? Eu não acredito nisso. Fora que também tem essa coisa do desejo, da necessidade, né? Quem se envolve com arte, com a criação artística, se envolve com lidar com o anseio por fazer, né? E se você não vai em cima das questões que realmente te tocam, te incomodam em si, parece que aquilo dali não é o suficiente, né? Que aquilo dali é uma coisa que passa. E aí, nesse sentido que eu fico pensando que performance não é para todo mundo. E não é no sentido de quem faz performance é especial. Né? Que é a mesma coisa do processo colaborativo. Não é que quem faz processo colaborativo é especial. Tá? É que existem conexões, que é isso. Se você não tem coisas que você precisa dizer que te atravessam, talvez
você não deve fazer performance, porque performance parte daí, no meu entendimento, né? De um atravessamento que é também muito subjetivo. Então, para que eu vou fazer performance se não tem nada que me atravessa que eu preciso colocar em relação com o outro? A mesma coisa, se não tem algo que eu precise eu falar, eu criar, por que eu faço processo colaborativo? Por que eu não pego um texto que já está pronto? Porque, de repente, o texto que está pronto vai me satisfazer muito mais. Porque, às vezes, o que eu quero, e é legítimo, super legítimo, o que eu quero é me experimentar como ator. Né? O que eu quero é experimentar a linguagem. E aí, se eu quero experimentar a linguagem, de repente, um texto que tem, né, assim, distinções no personagem, tem uma construção complexa, etc., vai te satisfazer muito mais. Por que, então, que você vai fazer processo colaborativo? E aí, nesse sentido que eu estou falando, não acho que um é melhor que o outro. A gente somos pessoas diferentes que temos anseios diferentes. E eu acho que forma e conteúdo tem tudo a ver. Né, assim, eu vou escolher uma forma que, de algum modo, ela me permite dar vazão, né, para as minhas questões. Seja isso performance, seja isso teatro, seja isso colaborativo, seja fazer um texto que já existe. Você tem que entender o que você quer. Eu acho que é isso. A questão é que o embrionário, né, o incômodo, né, esse lugar do que me toca, o que me incomoda, ele me leva para todos esses lugares possíveis, né, inclusive fazer o teatro textual, né, inclusive fazer aquela estrutura toda. A questão é buscar esse incômodo, né. A gente falava muito no Nós Quem Sabemos, isso depois se tornou assunto da minha dissertação, que é o enfrentamento, né, esse desejo de enfrentar essas questões, né, essa busca constante do enfrentar a si mesmo. E me parece que a partir desses caminhos de enfrentamento a gente consegue para onde a gente quiser com isso, né? Fazer, né, para esses várias perspectivas. Nina, eu queria muito te agradecer. Foi um prazer. Se você não tem ideia do prazer que é conversar com você, eu poderia passar aqui dias e dias. Aliás, a gente vai fazer isso em breve. Passar dias e dias conversando, trocando informações, trocando experiências. É muito bom conversar com você, é muito bom que você esteja aqui comigo e com todos nós. E muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, porque para mim sempre é um prazer também. Você deve ter percebido que eu gosto de falar, né, sobre essas coisas. Então, tipo assim, sempre que alguém me convida para tratar desses assuntos, eu topo, porque eu acho que é sempre oportunidade, né? Assim, eu gosto demais também, então, muito obrigada pela oportunidade. A gente está aqui construindo rede, né? Que é bastante a sua construção política e construção artística, acadêmica. A gente precisa fortalecer nossas redes. A gente é bem mais forte, né? Com essas redes de contato, com essas trocas. Com então certeza. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Se cuide. Até.